Olá, os gestores e gestoras da Rede Estadual de São Paulo. Que bom encontrar vocês aqui de novo no Estudos em Gestão. Olá, é ótimo estar aqui mais uma vez, pra gente trocar umas ideias sobre a nossa prática na gestão pedagógica, ainda mais nesse nosso contexto do programa Ensino Integral que é tão potente. Hoje o nosso foco tá em algo que, permeia todo o nosso trabalho, né? A conexão entre feedback, o desenvolvimento da carreira dos nossos professores e também os processos formais de avaliação de desempenho aqui na rede. A gente sabe que está num período importante com a avaliação de desempenho vindo aí, seguindo as diretrizes que a gente já conhece. Exato. E essa avaliação, como a gente sabe, ela tem um modelo bem interessante, né? Busca várias perspectivas dos estudantes, dos colegas professores, coordenadores da gestão. Isso. Visão mais completa do profissional. Mas, e aqui que está o ponto que a gente queria explorar mais hoje. Não dá para pensar nisso só como um momento pontual, né? Aquela coisa da avaliação formal. Não mesmo. Como é que o feedback bem construído, no dia a dia, e o acompanhamento mais de perto, individualizado, podem ser, assim, as ferramentas mais poderosas para o desenvolvimento de verdade, contínuo dos nossos professores? Boa. A gente vai se inspirar um pouco em ideias do capítulo 3, Feedback e Carreira, do livro Jornada do Feedback. Mas, claro, sempre trazendo para a nossa realidade aqui de CGPG. A questão principal, eu acho, é como que a gente usa esses processos todos, o feedback, o acompanhamento, até a própria avaliação, de uma forma que seja estratégica de verdade. Estratégica, isso. Como que eles podem, fortalecer a equipe, preparar melhor os professores para os desafios do PEI e, claro, puxar um desenvolvimento profissional genuíno, sabe? Que vá além daquela coisa da formalidade ou da pressão por nota, por resultado. Excelente ponto de partida. Já que você falou em ferramentas, uma das mais concretas que a gente tem para isso no PEI é o apoio presencial, concorda? Sem dúvida. A gente precisa estar sempre ressignificando ele, para não cair naquela de ser só uma obrigação, né? Só cumprir tabela. De jeito nenhum. Como a gente até já falou outras vezes e viu nos materiais, né? O apoio presencial, na essência, ele é uma estratégia pedagógica. É formação. Isso. E a base de tudo é a observação da aula. E aí, o desafio é a gente conseguir aquela postura de narrador-observador. Registrar fatos, sabe? Evidências, o que está acontecendo mesmo. Sem ficar julgando ou com impressão prévia. Difícil, mas necessário. E usar rubricas bem feitas, focadas em pontos específicos da prática, ajuda muito a direcionar o olhar, né? A organizar o que a gente viu. E aí, depois dessa observação mais cuidadosa, vem aquele momento-chave. A reunião de feedback. Aquele olho no olho, que tem que ser, antes de tudo, formativo. Formativo, essa é a palavra. Acho fundamental começar valorizando o que foi bom, sabe? Reconhecer as práticas legais do professor. Isso já quebra o gelo, cria confiança para a conversa. Com certeza. A partir daí, sim, identificar junto com ele, talvez 1 ou 2 desafios que sejam prioridade naquele momento. Exatamente. E não é só apontar o desafio, né? O pulo do gato é transformar isso em combinados práticos. Ações concretas que dê para ver que o professor possa tentar nas próximas aulas. Tipo Metas pequenas, possíveis, que façam sentido para ele. Por exemplo, se a questão é diversificar mais as aulas, o combinado pode ser, olha, tenta usar aquela metodologia ativa X na semana que vem e depois a gente conversa como foi. Tira o feedback do abstrato, né? Deixa ele mais palpável. Isso. E o legal é que esses registros da observação, dos pontos fortes, dos desafios, dos combinados, eles vão criando um histórico. O professor começa a ter um retrato mais claro da própria prática e de como ele está evoluindo. Faz sentido. E aqui tem uma coisa estratégica importante que eu acho que é um diferencial na gestão pedagógica. Quando a gente começa a notar, olhando vários apoios presenciais, que alguns desafios aparecem sempre, com vários professores. Um padrão. Exato. Isso não é só um problema isolado. Vira um dado pra gente, um insumo, valiosíssimo para planejar nossas ATPCGs, essas aulas de trabalho pedagógico coletivo. Ah, boa. Em vez de pauta genérica... Isso, a gente direciona a formação coletiva para as necessidades reais que estão vindo da sala de aula, que a gente diagnosticou ali na observação. Nossa, faz todo sentido. Isso amarra tudo, né? Transforma o apoio presencial e a TPCG em partes de um ciclo só, um ciclo formativo contínuo. Liga o individual com o coletivo. Exatamente. E esse feedback formativo, que vem do apoio presencial, ele também prepara o terreno, né? O professor que recebe esse acompanhamento mais focado, que sabe onde está indo bem e onde pode melhorar, ele chega muito mais seguro, mais preparado para a avaliação formal. Com certeza. Tudo isso ajuda a preparar o terreno para avaliação de desempenho diagnóstica lá no fim do primeiro semestre. E principalmente ajuda a gente a orientar melhor a construção do PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual. Depois da avaliação formativa, nosso papel é apoiar o professor a fazer um PDI que realmente faça sentido para ele. Isso aí. O livro Jornada do Feedback, lá pelo capítulo 20, ele traz uma visão bem legal do PDI como quase um planejamento estratégico mesmo para a carreira do professor.
É ali que a gente, junto com o professor, mapeia as competências que são importantes para a função, e não só as pedagógicas, né? Mas também as socioemocionais, as comportamentais, que são tão chave no PI. É nessa conversa, nesse diálogo, que a gente identifica os gaps, né? Ou seja, onde o professor está agora, em certa competência, e onde ele pode ou precisa chegar, seja para a meta dele ou para o que o programa espera. E com essa clareza... Aí sim, a gente define metas e estratégias concretas para ele avançar. Vira tipo um roteiro mesmo, personalizado para o crescimento dele. E o nosso papel como CGPG, né, trabalhando ali com o diretor, vice, coordenadores de área, é fundamental na orientação desse PDI. Não é só entregar o modelo e pronto. Não mesmo. É sentar junto, ajudar o professor a pensar em metas que sejam SMART. Aquela ideia, né? Ajudar a pensar, tá, mas essa meta é específica? Dá para medir? É atingível mesmo? É relevante para você, para a escola? Tem um tempo definido? Exato. Essa metodologia, que o livro até cita rapidinho, ajuda a tirar a meta do campo do eu queria melhorar e traz para o concreto, para o gerenciável. E além da meta, a orientação passa por pensar junto nas ações, né? Que curso específico pode ajudar? Que leitura seria boa? Que prática diferente ele pode testar na aula? Será que observar um colega que é fera naquilo ajuda? É quase um trabalho de mentoria ali, né? Focado no desenvolvimento. Mas, vamos ser sinceros, um desafio grande aqui é garantir que esse PDI fique vivo. Essa é a pergunta de ouro, né? Como garantir o acompanhamento com a correria toda da escola? Olha, eu acho que a resposta está na nossa disciplina como gestão, na intencionalidade. Como o livro também sugere, o acompanhamento tem que fazer parte da rotina. Revisitar o PDI de tempos em tempos com o professor, talvez em reuniões mais curtinhas, mais frequentes, para ver o que está andando, o que precisa ajustar, quais foram as dificuldades e, claro, celebrar o que deu certo. Dá um exemplo prático. Sei lá, se a meta SMART era aumentar em 20% o uso de metodologias ativas nas aulas de história até o fim do semestre, usando pelo menos 2 estratégias diferentes por bimestre. Ok. O acompanhamento vai ver se ele buscou formação, se planejou, se aplicou, como os estudantes reagiram, quais os próximos passos. É esse acompanhamento que faz o PDI ser dinâmico, sabe? E que puxa o protagonismo do professor. Concordo plenamente. Mas tem outro ponto de atenção que é crucial em tudo isso, seja no feedback do apoio, na orientação do PDI e principalmente na hora da avaliação 360 graus. Qual seria? Os nossos próprios vieses. As armadilhas da nossa cabeça, da nossa percepção, que podem, sem a gente nem notar, distorcer como a gente vê e avalia os professores. Nossa, ponto crítico. E o material que a gente está usando, lá no capítulo 3 do Jornada do Feedback, ele é muito feliz em mostrar 2 desses vieses clássicos. O efeito halo e o efeito Horn. Isso. Ele usa até umas imagenzinhas, né? Um anjinho pro halo. E um diabinho pro Horn. Ajuda a visualizar. Ajuda. Vamos detalhar um pouco. O efeito halo, o do anjo, é quando aquela impressão geral boa que a gente tem de alguém, pensa num professor super gente boa, carismático, querido pelos estudantes, acaba meio que contaminando a nossa avaliação em coisas específicas. Tipo assim. Por causa dessa imagem boa geral, a gente pode, sem querer, avaliar bem tudo dele, mesmo que, sei lá, ele tenha uma dificuldade real no planejamento mais fino da aula ou em usar dado de avaliação para replanejar. A simpatia cria uma auréola, né, que não deixa a gente ver direito os pontos de atenção. Entendi. E o contrário é o efeito Horn, o do diabinho. Exato. Uma característica que a gente vê como negativa ou até uma primeira impressão ruim, joga uma sombra em todo o resto. Pensa naquele professor talvez mais quieto, mais introspectivo, que não vai muito nas confraternizações ou que fez uma crítica que a gente não gostou numa reunião. Por causa disso, a gente corre o risco de, sem perceber, diminuir a qualidade da aula dele, o conhecimento que ele tem, ou até o jeito bom que ele tem de lidar com aqueles estudantes mais quietinhos. Um chifre só atrapalha a visão do todo. É um alerta importante mesmo. E ter consciência disso é o primeiro passo. Mas não adianta só saber que existe, né? A gente precisa ativamente se policiar para buscar ser o mais objetivo possível. E como faz isso na prática? Voltando para o básico. Avaliação e feedback têm que ser baseados em fatos que a gente observou, em evidências concretas, aquilo que a gente anotou na observação do apoio presencial, por exemplo. Usar o registro. Sim. Uma dica prática, até pensando nisso, é usar checklists ou roteiros na observação que foquem em comportamentos e práticas bem específicas durante a aula. Isso força a gente a procurar a evidência e diminui o peso da impressão geral. O livro até cita um autor, Donald Kirkpatrick, que fala dessa tendência natural que a gente tem de superestimar ou subestimar as pessoas. Vale muito para a nossa relação com a equipe. É um exercício constante, né? De autovigilância. Fácil falar em objetividade, mas na hora H, com tanta coisa acontecendo, separar o joio do trigo, a evidência da impressão, exige disciplina da gente como gestor. Muita disciplina. Mas é fundamental para a gente ser justo e para o feedback funcionar de verdade, para ser formativo. Exatamente.
A objetividade baseada em evidência e com a gente atento aos possíveis vieses é que garante a justiça e eficácia desse processo todo, formativo e avaliativo. Perfeito. Então, tentando amarrar essa nossa conversa toda, o que fica claro é que quando a gente tem um processo de apoio presencial bem feitinho, com observação focada em evidência e feedback que é formativo de verdade, que aponta caminho, junto com um PDI que funciona como esse roteiro estratégico vivo, que é construído e acompanhado junto com o professor, e tudo isso com a gente atento aos nossos vieses, né, como o Halo e o Warn, sempre buscando ser objetivo e justo, tudo isso leva para uma coisa essencial: gerar clareza. Clareza para o professor, sobre a prática dele, sobre os pontos fortes que ele tem que manter e celebrar, sobre onde ele pode e precisa melhorar, e sobre os passos concretos que ele pode dar para isso. Perfeito. E essa clareza, então, é a chave para aquela ideia central poderosa que o material traz e que resume bem o nosso objetivo final, né? Que é, quando há clareza, tanto o desenvolvimento do profissional quanto o feedback serão parte de uma estrutura forte, onde o próprio professor será capaz de enxergar o que lhe falta para protagonizar de forma efetiva seu desenvolvimento e deixar o papel passivo que consome tempo e energia do gestor. É exatamente isso. O nosso papel como gestão é criar as condições, né? Oferecer as ferramentas, apoio presencial, PDI bem orientado e dar essa clareza que o professor precisa para ele poder assumir o controle da própria carreira, da própria trajetória. Ele sai daquela posição passiva. Exato. Ele sai da posição de ser só o avaliado, o quem recebe feedback e vira agente do próprio crescimento. E a consequência disso é que nós, gestores, ganhamos tempo e energia para focar em outras coisas estratégicas da escola, sabendo que a equipe está num processo de desenvolvimento mais autônomo, mais protagonista. Isso muda o clima, né? E com certeza tem um impacto lá na frente nos resultados. Sem dúvida. Uma mudança de cultura que está totalmente alinhada com o que o programa Ensino Integral busca, de excelência e protagonismo. Totalmente. Fica então a provocação para todos nós, né? Colegas gestores, como é que a gente está, na prática, usando essas ferramentas? Nossos apoios presenciais estão sendo formativos mesmo? Ou ainda estão muito na formalidade? O feedback que a gente dá está baseado em evidência, focado no crescimento, ou ainda reflete muito a nossa impressão, os nossos vieses? A orientação do PDI está ajudando de verdade o professor a montar um plano que faz sentido, que é possível de realizar, ou é só mais um item para a gente dar cheque? A gente está conseguindo usar tudo isso não só para cumprir a etapa de avaliação, mas como estratégia contínua, integrada, para o desenvolvimento real da nossa equipe. Onde que a gente pode ajustar a nossa prática para gerar mais clareza e para puxar ainda mais esse protagonismo dos nossos professores? Boas perguntas para a gente levar para o nosso dia a dia. Esperamos que essa conversa aqui, inspirada nessas ideias sobre feedback e carreira, ajude a qualificar ainda mais o nosso trabalho como gestores e a fortalecer nossas equipes. Estudos em Gestão tem trabalhos técnicos, roteiro e produção do professor Maurício Abacchioni. Se essa nossa troca de ideias trouxe algum insight aí para o seu dia a dia na escola, considere curtir esse episódio, tá? Siga o nosso canal para não perder as próximas conversas e compartilhe com outros colegas gestores. Compartilhar prática, compartilhar reflexão, é isso que fortalece a nossa rede. E se você puder e quiser, apoie a nossa produção. Esse apoio faz uma diferença enorme para a gente continuar trazendo esses conteúdos conectados com a nossa realidade, né? Desafiadora, mas muito gratificante, da educação pública paulista. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima, pessoal.